Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Respondendo Comentários. Eu sou o Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. Eu já quero começar esse vídeo agradecendo você que tem assistido todos os vídeos da série, que está gostando da série, em especial a galera que comentou no último vídeo pra gente não parar com esses vídeos, que está aprendendo bastante, que essa série está sendo de grande valia. Então, muito obrigado a você que acompanha a gente, mas não se esquece, já dá aquele joinha agora, curte esse e outros vídeos do canal para ajudar a gente na divulgação. Compartilha e se inscreve no canal, galera. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque tem muito vídeo legal sendo preparado, tem muita novidade vindo por aí. E outra coisa também que geralmente eu não falo, mas aparece aqui, entre lá no nosso Instagram, porque a gente está começando a fazer também bastante material exclusivo para Instagram lá. Vai ter pequenos vídeos, mas também muito making off, coisas legais de vocês verem como que está sendo gravado, cursos novos e coisas a mais, tá bom? Então não se esqueçam, @music.online, mas também de se inscrever e de curtir esse vídeo aqui rapidinho. E vamos de vinheta que hoje tem bastante coisa pra gente falar. Muito bem, vamos lá então para a nossa primeira pergunta de hoje. Veio da Juliana Mello, que diz o seguinte: Pedro, eu gostaria que falasse um pouco sobre teclas pesadas e leves do teclado. Eu comecei a fazer aula e na aula eu uso um Yamaha PSR EW300 e em casa eu tenho um Casio CTK 6250. Eu percebi que eu tenho dificuldade quando eu tenho que estudar no meu Casio pelo fato de ter que usar um pouco mais de força. Será que fiz a escolha errada por ser iniciante? Juliana, acho que a primeira coisa aqui pra gente pensar é que assim, não era para ter muita diferença entre esses dois teclados. Então, dentro do que você falou, existem as teclas leves, o que o pessoal chama de tecla semi-pesada, e a tecla pesada, que seria aquela hammer action, né? Que tem a ação do martelo para imitar um piano de verdade. Então, no caso aqui, tanto o EW300 quanto o CTK 6250, eles têm a tecla leve. Então, não era para ter tanta diferença assim. O que muita gente comenta, e talvez eu, por ser pianista, nunca tenha percebido tanto, né? É que justamente a tecla da Casio, por ela ser aquela tecla mais profunda, porque ela é aquela tecla inteiriça, é que ela é um pouco mais pesada, o movimento dela é mais profundo, então por causa disso dá a sensação de ser mais pesada. Então eu particularmente não sinto muito, porque para mim eu sempre estudei no piano e daí ainda falta muito para chegar numa tecla pesada de piano. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu não acho que você fez uma má escolha. No geral, eu sempre vou recomendar que quem está começando, ou quem está no meio, ou quem está já avançado nos estudos, que sempre use a tecla pesada. Por quê? A tecla pesada ela é muito legal para quem está estudando, porque ela permite que você faça uma musculação a mais com seus dedos. Então, todas aquelas coisas que a gente vê de dedo levantando, de às vezes a mão, né, não parece que não entra no teclado, ele fica aquela mão meio boba tocando, isso é falta mesmo de musculatura, é falta de força. Então, quanto mais pesada for a tecla, claro que sem exageros também, né, você não precisa chegar lá no seu teclado e deixar o mais pesado possível, qualquer coisa do gênero. Mas quando você toca num teclado com tecla de piano ou num próprio piano de verdade, num piano de cauda, você vai perceber que você vai fazer mais força e com isso você vai ganhando um pouco mais de musculatura mesmo, de tônus muscular. E isso vai te gerar uma possibilidade maior de sonoridades, um relaxamento maior na hora de tocar coisas mais rápidas, mais difíceis. Então, basicamente assim, não era para ter tanto essa diferença, mas dentre todas as possibilidades aí, ainda bem que você está estudando em casa com um teclado que você está sentindo um pouco mais pesado. Isso para você, no longo prazo, vai ser bom. Próxima pergunta veio do XXDRXX, mas é uma pergunta que muita gente mandou essa semana. Eu não consegui compilar todo mundo que enviou, então desculpa se você também mandou essa dúvida, mas não tá aparecendo o seu nome aqui. Mas basicamente o pessoal tem me perguntado bastante sobre a diferença, ou qual o melhor para comprar, entre a linha CDP 130 ou o Go Piano, que são dois instrumentos que estão mais ou menos na mesma faixa de preço. A primeira coisa que eu quero falar, tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eles têm algumas coisas em comum, mas muitas diferenças também. Então vamos pensar o seguinte: os dois, eles têm poucos timbres e funções, sendo que o Go Piano ainda tem um pouquinho mais de timbres. O CDP, eu não lembro do 130 especificamente, o 135 acho que tem, sei lá, vou chutar aqui uns 20 timbres por volta disso. Em breve a gente vai ter um review dele aqui no canal, a Casio já me mandou ele, mas eu ainda tô preparando o review do CTX 5000, então ainda não abri. Mas acho que é por volta aí, vamos chutar uns 15, 20 timbres. O Go Piano tem um pouco mais. O que acontece? Então os dois em questão de função, de quantidade de timbres, essas coisas são meio parecidas, tem pouquinha coisa. Então na mesma faixa de preço. A grande questão de vantagem do Go Piano é você pensar primeiro no timbre dele,
porque o timbre do Go Piano é inclusive melhor do que do Go Keys, né? Quem assistiu aqui o comparativo, quem viu o review que eu fiz dos dois teclados, percebeu que realmente o timbre do Go Piano vem ali dos teclados mais top da Roland, né? Então é um timbre realmente muito legal, muito superior a vários outros teclados mais caros, tá? Ele também tem aquela ligação Bluetooth que eu acho bem legal para você poder conectar um celular, alguma coisa do tipo. E ele, claramente, ele é bem levinho, bem pequenininho, facilita transporte, todas essas coisas. Porém, a grande desvantagem do Go Piano, na minha opinião, lembrando o que eu falei na dúvida passada, as teclas elas não passam nem perto de uma tecla de piano. Então tem aquela ranhurazinha ali que eles fizeram para dar uma brincada, mas assim, a tecla é muito leve, tipo a de um CTK. Então para você que está realmente procurando tocar piano, você está procurando uma coisa, por exemplo, mais perto do piano clássico ou mais jazz, uma coisa mais pianão mesmo, com certeza o Go Piano, embora tenha um timbre muito bonito, não vai te servir, porque além da tecla ser muito leve, são apenas 61 teclas. As outras teclas vão te fazer falta em muitos tipos de repertório de piano clássico ou mesmo de piano popular para fazer, por exemplo, linhas de baixo e coisa do gênero. Então a grande vantagem do CDP 135 ou 130 em relação ao Go Piano é essa, são as teclas pesadas e as 88 teclas que dá para você tocar então qualquer tipo de repertório pianístico, porque é o padrão de um piano de verdade. Claramente que o timbre do CDP é inferior, não tem como a gente discutir isso, e mesmo assim a tecla desse CDP também não é a supra-sumo. A própria Casio tem teclas muito superiores, por exemplo, no PX 560 ou indo até mais longe na linha Silviano, lá no GP 500. Então tem muitas teclas melhores, porém já é um começo, já é uma tecla um pouco mais pesada, uma tecla um pouco mais gordinha, um pouco maior, ela começa já a te remeter a um piano. Então o que eu te diria aqui para você, o XXDR, XX e outros que perguntaram isso? Se você pretende tocar piano de verdade, repertório clássico e tal, vai pro CDP, porque eu acho, na minha opinião, a tecla, nesse momento que você tá, talvez seja mais importante do que o timbre. E o timbre você consegue resolver de outras formas, por exemplo, ligando o seu teclado como controlador e colocando um timbre de piano mais top num computador ou num iPad, até num celular, alguma coisa do gênero. Então o timbre é um pouco mais fácil de resolver do que a tecla mais fraca do Go Piano. O Go Piano, ele vale a pena realmente para aquelas coisas de, sei lá, de pré-palco, sabe? Ou você quer um teclado para transportar, para viajar. Você fala, eu viajo muito, tenho uma casa de campo, eu quero levar um tecladinho para estudar e tal. Daí tudo bem, acho que ele funciona muito bem, embora os timbres dele sejam muito tops, né? Mas assim, a questão da tecla realmente, para quem toca repertório erudito, para quem toca repertório bem pianístico, vai sentir falta da quantidade e da qualidade mesmo da tecla com Hammer Action, certo? Como eu disse, eu sempre indico então teclas de piano, mesmo para quem tá começando, eu acho bem legal, que vai te dar mais firmeza na mão, independente até do repertório, mas se for esse clássico, mais ainda. Outras coisas para você pensar aqui é que essa linha CDP é uma linha bem básica, o Go Piano também. Então, veja se de repente você não consegue colocar uma graninha a mais e pegar pelo menos um PX 160, que já é bem mais legal o sistema de teclas, o timbre, do que o CDP 135, ou sei lá, veja aí, de repente pega o Go Piano agora, que ele é menorzinho e tal, mas já pensando, já vislumbrando em pegar um piano digital daqui a pouco, assim, sabe? Daqui a um ano, alguma coisa do tipo. Como eu falei, não perde que daqui a pouco vai ter um review dele também aqui no canal do CDP 135. A próxima dúvida, na verdade, vai ser meio a junção de duas também, ó. Então vou ler que são duas dúvidas meio extensas. O Renato Azambuja fala assim: bom dia, professor Pedro. Eu uso um Casio Privia PX5S e noto uma grande diferença nos timbres do piano acústico quando eu ouço com fone de ouvido e no PA da igreja onde eu toco. Penso que talvez eu conseguisse reproduzir mais fielmente o meu timbre com uma boa equalização. A pergunta é: existe alguma técnica ou teoria para aprender a arte da equalização ou se trata apenas de treinar o ouvido e ir na tentativa e erro até pegar o jeito? Obrigado por essa série de vídeos. Renato, a sua primeira dúvida aqui, na minha opinião, não existe uma técnica específica, não tem um padrão. Quando eu preciso tocar em determinado ambiente, eu vou usar uma determinada equalização, qualquer coisa do tipo. É sim um treino de ouvido, de você ter referências boas, pegar às vezes gravações de pianos que você gosta, que estão soando bem, ou de ambientes onde funcionou bem, sei lá, você foi na sua igreja, tinha uma outra banda tocando e você percebeu que naquele dia o piano estava super bonito, grava no celular, não sei. Tenta realmente criar esse repertório auditivo, essa percepção, para você poder ter esse repertório de escolher mais ou menos o que você quer. Você gravando essas coisas, você vai começar a ter parâmetros para você poder buscar um som parecido quando você estiver ajustando o seu teclado. Já vou falar mais sobre esse ajuste, mas só para te dizer que não tem uma técnica assim, olha, faça isso, 2 dB de grave, 2 dB... Não, isso, cada ambiente é um ambiente, cada lugar é um lugar, tá? Então não adianta, não tem uma coisa fixa. Daí, falando sobre essa questão da diferença de PA pro fone de ouvido, até teve uma pessoa que falou em outros vídeos aqui, perguntou
perguntou o que era PA. PA, gente, é a caixa de som, tá? Que vai lá para a galera, que vai lá para o público. Tem o monitor, né? Tem ali o nosso retorno, digamos assim, e tem o PA que vai lá para frente e vai para o público, tá bom? Então é simplesmente as caixas de som de alta potência ali que vai para o público. Daí, complementando então essa dúvida, o Ed Matias ou Edi Matias, não sei, fala doutor Pedro, já virei doutor aqui. Tenho acompanhado de perto todos os vídeos e vejo que você sempre recomenda o XPS 10 como custo-benefício. Dá um toque de como melhorar o som de piano do XPS 10, pois não é o forte dele, na minha humilde opinião. Outra coisa, quando eu amplifico, muda bastante o som. Tem alguma dica? Então, eu vou pegar primeiro essa primeira questão aqui, que tem a ver com a do Renato. Então, vocês estão falando que realmente no fone de ouvido é um som e quando você amplifica o seu teclado é outro som. Bom, isso é completamente normal, acontece com qualquer teclado e tem diversos motivos para isso acontecer. O primeiro e mais óbvio é porque geralmente os ambientes que a gente toca são ambientes mais simples. No Brasil não se tem dinheiro para investir em grandes equipamentos de som com grande qualidade. Então pode ser, não sei se é o caso aí dos lugares onde vocês estão tocando, eu já fui em muitos lugares que eu toquei que o PA era ruim, a caixa de som era muito ruim, a mesa de som era muito ruim, certo? Então qualquer uma dessas coisas que puder estragar o som ali no meio do caminho, vai estragar e vai ficar ruim. Geralmente em igrejas, em barzinhos, o pessoal vai muito pela voz, né? Então a voz até que ficou bonita na caixinha, vai lá e compra. E muitas vezes aquela caixa não tem qualidade nenhuma para você poder ligar uma banda, distorce, enfim, tem um monte de problema que pode acontecer. Então o primeiro ponto é esse, e daí não tem o que a gente fazer. Se a caixa de som é ruim, não adianta você fazer nada no meio do caminho que não vai melhorar. Um segundo ponto, mesmo a caixa de som sendo muito boa, isso vocês podem dar uma conferida no último vídeo que eu fiz aqui também sobre os amplificadores e coisas do tipo. Quando você liga em mono, e a maior parte dos PAs são mono, né, venho falando isso em vários vídeos, você vai perder qualidade do teclado em relação ao que você está ouvindo no fone de ouvido. Porque no fone de ouvido, obviamente, no estéreo, é lindo. Isso não é só o teclado, tá, gente? Então, às vezes, vocês podem confundir aí, achar que, porque é o teclado, então é um instrumento limitado por causa disso. Não é. Se você pegar qualquer gravação, um MP3 player, e ligar num PA mono, você vai ver que vai perder muita qualidade em relação ao que você ouvia no fone de ouvido. Porque toda vez que você divide no estéreo, você cria um campo de panorâmico com os instrumentos, que aquilo fica menos embolado, vamos dizer assim, certo? Ele fica mais nítido, os instrumentos ficam mais claros, porque eles estão separados também por um certo ambiente, assim, cada um está localizado num lugar aqui na tua audição de 360, sei lá. Então, isso faz muita diferença e é uma arte ali de mixagem, depois de masterização e tal. Então, todas as vezes que você transforma uma coisa que foi feita para estéreo em mono, ela vai embolar. E daí vai aí da arte do cara que fez essa mixagem, de às vezes pro determinado público, para determinado tipo de música, deixar menos embolado de propósito para quando for mono não dar problema. Enfim, tem várias coisas aí que técnicos de som aí, que pessoal de estúdio, técnicos de estúdio podem entrar em mais detalhes do que eu. Mas enfim, só para você saber que realmente vai perder a qualidade, porque você está embolando todas as frequências no mesmo lugar, na mesma saída. No fone de ouvido tava o grave mais para cá, tava o agudo mais para lá, agora tá tudo no mesmo lugar. Então é normal isso acontecer. Então vamos pensar na solução, o que a gente pode fazer. Primeiro, muitos desses teclados profissionais, inclusive o XPS 10 e o PX5S, eles têm timbres mono. Então a primeira coisa que você pode fazer é buscar qual é o timbre de piano mono que você tem dentro do seu teclado. Porque daí já é um timbre pensado ali pelos engenheiros da marca para funcionar melhor no mono. Se você ouvir esse timbre no fone de ouvido, você vai achar ele horrível, porque ele é bem pior do que o timbre de piano estéreo no fone de ouvido. Só que no mono pode ser que ele já de cara já dê uma boa abertura ali, ele já fique muito mais nítido. A questão da equalização, que o Renato comentou, também pode ajudar bastante, porque em geral, o que acontece quando a gente transforma então uma coisa que era estéreo em mono? Começa a ter muita sobra de grave e médio grave. Então que a gente começa a ouvir uma coisa que era para ir só de um lado, começa a ir para os dois lados. Então, em geral, se você tirar um pouquinho de médio grave em especial, mas também um pouco de grave, você já vai perceber uma grande diferença, vai embolar um pouco menos. Lógico que é importante vocês saberem, é importante você pensar, em especial você, Renato, que estava comentando aqui, que a equalização, ela depende do ambiente que você tá e do estilo que você tá tocando na hora. Então, por exemplo, se eu tô tocando com banda, em geral, eu uso uma equalização com menos grave, porque eu não quero embolar com o baixista, eu não quero embolar com o guitarrista. Então, em geral, quando eu tô em ambiente de banda, eu deixo já um timbre de piano preparado que tem bem menos grave. Se eu vou tocar um piano solo, ou se eu vou tocar piano e voz, alguma coisa, né, um pouco mais intimista, daí não, daí eu tenho um piano que justamente o contrário, eu dou uma bela encorpada no grave, porque daí eu não tenho um baixista tocando comigo. Então eu vou meio que fazer as vezes do baixista, ou vou preencher
encher pelo menos aquela frequência também. Então, o ideal, todos os pianistas profissionais, você vai ver que em geral eles têm no piano deles, no teclado deles ali, timbres diferentes de piano. É o mesmo piano, só que com equalizações diferentes para cada situação. E daí isso não depende também só da banda, depende do lugar onde você está tocando. Às vezes tem salas aí que são super cheias de reverb, são super cheias de grave, por exemplo. Então tudo isso você tem que pensar e ter diversos pianos na mão para você poder mexer. Nessa parte de equalização, a única dica que eu daria, que pelo menos para mim sempre funcionou e eu sempre vi técnicos de som falando sobre isso, sempre assim, o primeiro passo é tirar o que está sobrando e não aumentar o que está faltando. O que eu quero dizer com isso? Ah, peguei um piano aqui, que legal. O que está acontecendo com ele? Ele está meio grave, então está faltando agudo. Qual que é a nossa primeira coisa, quem não tem muita experiência, qual que é o nosso instinto? Pegar e colocar mais agudo. A ideia é você fazer o contrário, para você não perder a mão, tira o grave. Se é o grave que está sobrando, se o instrumento está muito grave, tira grave, não coloca agudo. Então sempre tenta trabalhar tirando primeiro para depois acrescentar. Essa é uma dica que para mim sempre funcionou muito, porque se você pegar, o piano já está grave, daí eu quero deixar ele mais agudo. O que eu vou acabar fazendo? Eu vou colocar muito mais agudo do que devia. Então o que eu tenho que aprender também é a tirar frequências que não estão tão legais. Então essa é uma dica que eu sempre dou, como também o oposto pode acontecer. Tá muito médio, tá muito agudo, não vai tacar grave, certo? Tira primeiro o médio, tira primeiro o agudo e daí você vê, estabilizou? Daí você põe um pouquinho de volume que já tá de bom tamanho, tá bom? Uma outra dica última aqui que relacionada aqui o Edi falou, em relação a deixar o piano um pouco mais interessante no XPS 10, então vamos pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, é que mesmo o PA sendo mono, é importante você ligar os dois cabos. Então liga o L e o R. Por quê? Você vai ter um pouquinho mais de peso, você vai ter mais volume, obviamente, que você está mandando duas saídas para a mesa, e o XPS 10 já é um teclado com volume baixo, então você vai aumentar o volume, vai aumentar a qualidade, vai melhorar a relação som-ruído ali que você vai ter, certo? E também você vai ver um pouquinho mais de nitidez. Eu vou fazendo um vídeo sobre isso, mas você percebe que dá um pouquinho mais de nitidez mesmo o PA sendo mono. Depois, fez uma equalização legal, isso também já vai te ajudar a mexer na equalização, experimenta mexer na equalização. Uma coisa que eu sempre fiz com teclados mais simples, que eu acho que pode funcionar, às vezes funciona, às vezes não, é você fazer um dual voice com dois timbres de pianos diferentes. Então pega um timbre mais grave, como um concert piano, alguma coisa do tipo, e um timbre mais agudo, tipo aqueles bright piano, alguma coisa do tipo, e tenta fazer um dual voice. Não necessariamente os dois com o mesmo volume, de repente o bright um pouquinho mais baixo do que o concert piano, por exemplo. O que você vai perceber? Que você vai fazer um piano um pouco mais gordo, né? Porque ele vai pegar justamente as frequências mais graves através de um e as frequências mais agudas através de outro. Então pode ser que funcione, tá? Não é sempre que dá certo, mas é uma dica que eu já fiz e às vezes fica interessante. A última questão aqui do Leonardo Esperandio. Pedro, a minha pergunta pode parecer meio off-topic, mas não tem problema, pode mandar sempre. É importante para mim e confio na sua opinião. Valeu, Leonardo. Para você, quais as vantagens e desvantagens encontradas se compararmos o violão, guitarra com o piano e teclado? Digo isso porque eu toco guitarra, mas o piano veio me encantando cada vez mais. Sinto que ele me completa melhor, mas não quero no erro da paixonite, mas sim escolher um deles por amor mesmo. Não tenho condições de manter os dois instrumentos por questões de tempo, de estudo e dinheiro. Quero fazer um deles com excelência. Obrigado. Seguinte, Leonardo, que legal, pô, o seu comentário aqui. Acho legal essa honestidade de você mesmo ir percebendo os caminhos que a tua musicalidade está te levando, né? Bom, em relação ao estudo, daí eu vou falar a minha opinião, pode ter diversas outras opiniões por aí. Em relação ao estudo, eu realmente acho que o piano, ele facilita um pouquinho para quem está estudando a visualização das coisas. Por isso que você vai ver muitos pianistas, muitos arranjadores, muitos compositores, em geral, pelo menos tocam um pouco de piano. Ele pode ter até outro instrumento, mas toca um pouco de piano. Porque no piano tá tudo muito à vista, você tá vendo as notas, você sabe a tecla que você tá apertando, a nota que você tá apertando, fica muito óbvio, né? Então, em geral, para você compor, para você fazer arranjo, todas essas coisas, facilita o piano. Esse é um primeiro ponto que você vai ver que diversos grandes compositores eram pianistas, diversos arranjadores pianistas. Quem arranja para orquestra geralmente toca piano. Tem muita faculdade de composição, por exemplo, é obrigatório você ter um pouco, pelo menos, de piano para você poder compor, porque vai facilitar a tua vida. Então, na questão do estudo, para você visualizar escalas, inversões de acordes, para você montar, realmente escutar todas as frequências, de repente você montou um arranjo com baixo e piano, isso aqui é ouvir como que vai soar. Enfim, o piano sempre ajuda nessas coisas. E isso, claramente, eu tô falando na média, porque obviamente que existem grandes guitarristas, grandes violonistas que dominam o braço do violão e enxergam as notas do violão, da guitarra, na mesma forma como eu enxergo o piano. Só que, em geral, isso é mais difícil, seria um nível a mais ali, né? Porque você tem que estudar muito, realmente se dedicar muito, pensando em dominar esse braço do instrumento.
leque, porque muitas vezes quem está no nível intermediário se acomoda ali em shapes, se acomoda em tablatura, às vezes tem um monte de coisas que o pessoal às vezes se acostuma mal. Então eu realmente acho que para você ter um entendimento um pouco maior, para você poder entrar um pouco mais profundo na música, é legal ter o estudo de piano, não desmerecendo de forma nenhuma o estudo de cordas. Agora, no dia a dia também tem mais uma outra questão. Quem toca piano, em geral, trabalha bastante, por exemplo, com MIDI. Então tem mais facilidade, por uma questão realmente de você ter mais opções, de trabalhar em estúdio, de trabalhar com jingle, de trabalhar com vinhetas e coisas do gênero, porque você acaba meio que no teclado meio que resolvendo tudo. Então mesmo quem é guitarrista, baixista e trabalha com produção, tem um teclado no estúdio, porque tem que fazer dessa forma, não tem uma outra forma mais simples. Então ter o teclado na mão te ajuda muito também profissionalmente, porque vão ter mais oportunidades, vai ter mais facilidade de produzir, de arranjar, de compor e etc. Então essa é a minha opinião. Inclusive no mercado eu vejo hoje uma falta muito maior de tecladistas e pianistas do que de guitarristas e violonistas, até porque no Brasil o violão é um instrumento muito popular. Então tem muito violonista. Eu conheço diversos violonistas bons, diversos guitarristas bons e poucos pianistas realmente de alto nível. Talvez não poucos, mas são menos os pianistas do que a gente tem aí de excelentes guitarristas e violonistas no Brasil, instrumento mais popular. Então, por uma questão de posicionamento de mercado, você vai ver que tem muito mais demanda pelo piano, pelo pianista, pelo tecladista, para fazer casamento, fazer cerimônia, para fazer ali um barzinho, mas também um coquetel, para você tocar sozinho, tocar com um cantor, tocar inclusive com um violão. Eu vejo que tem uma demanda muito maior, pelo menos hoje aqui em São Paulo, por exemplo, para pianistas, para tecladistas do que para instrumentos de corda. Mas aí, assim, nada disso é uma verdade absoluta e nada disso quer dizer que, então porque você estudou piano, quer dizer que você vai ser um grande músico ou que você vai ter um monte de oportunidade de trabalho. Tô falando aqui mais ou menos na média. Então é isso, galera. Espero ter ajudado mais uma vez aqui. Essas perguntas foram um pouquinho diferentes do dia de hoje, mas não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!